em relação a... Desculpa, em relação à questão dos números, dados, dos tipos, a gente vai levar essa questão para poder, para uma próxima reunião, trazer esses dados mais mastigados. Bom, vou aqui, senão eu fico lá, né? Vamos lá. Eu vou ficar no sozinho, peraí. A minha posição é meio diferente porque eu não sou nem do mercado, nem arquiteta, né? Então vamos lá. E nem está na lista. Hã? Nem está na Não lista. estou na lista. A lista de X, né? A minha, é só alguns palpites em cima do que foi falado. Minha Casa Minha Vida é sério? Não. A Baeté pegou 116 milhões sem ter documento do FAR. É por isso que está lá no Ministério Público. Nós estamos naquela ação. E fora tudo mais que acontece aí todo dia, né? Basta ver o Bassoli, coitada da turma. Se fosse sério, eles não estavam morando daquele jeito. O outro lá, do MH, como é que chama? Ele até falou que é o Camargo Correia para a faixa mais próxima. HM. Fez o outro prédio lá, que eu não lembro o nome, em cima do viário de Hortolândia. O cara não tem correio, não tem ônibus, porque ele não sabe nem onde é que ele está. Se fosse sério, não acontecia essas coisas. Só um palpite. Eu não entendi o Wave no lugar do GAP. E aí dispensa a apresentação do GAP, do Wave. Então você não vai ter nada. Mas não entendi isso. Eu vou dar um exemplo aqui, peraí que eu já chego lá. Hierarquização das vias públicas, também não entendi o que é. E o projeto tem que obedecer às regras da Coab. Alguém perguntou. Mas eu queria sim ou não, em vez de ficar contando muito. E aí, só para finalizar, nós estamos com um exemplo no Condema, que é um eu não sei direito o código aí, pode ser que eu esteja falando besteira, do MRV, lá perto do Shopping Galeria, que é uma... Vou até fazer um desenho para vocês. É uma gleba assim, ó. Um lote, é um terrenão grande assim, tá? O que acontece? O código cartográfico que está nos processos é um terreno aqui, ó. A gleba inteira do MRV. Mas vai ter 50 mil metros aqui, 20 aqui, não sei o quê, e tem um pequenininho de 4 mil, que é o que está lá no Condema, aqui, tá? O código cartográfico é daqui, no CEPLAN. No verde, na Secretaria do Verde, ele pulou para cá. Qual é o sentido disso? Eu não sei, mas eu vou descobrir, tá? Então, o que acontece com isso? Cadê? Vou acabar meu raciocínio. E aí, esse pedacinho pequenininho aqui é esse. 4 mil metros só. E também é uma porcentagem, não é inteiro. Então também não bate com nada disso daí. Se já é assim, pelo que eu ouvi aqui, vai piorar. E outra coisa, Santa Helena, lá em Souzas, o que a turma lá está falando é que a lei vai mudar para poder fazer condomínio lá, naquele lugar que é tudo errado, do lado do Santa Helena, que chamaram de Santene, que puseram Santene com toda a documentação do Santa Helena. Eu tenho tudo isso que eu estou falando. E o que a turma lá está falando, todo mundo, é que está mudando a lei justamente para atender aquilo lá. Então, é uma outra pergunta, que se acontecer isso... Quem quer ver quem está na lista lá? Que lista? Tereza Verde. Vou até ficar de pé. Gente, dizer desculpa, eu não falei no começo, mas primeiro, eu quero parabenizar a Coab, parabenizar a Secretaria de Habitação, que até que enfim está trazendo uma legislação que vai fazer o mercado imobiliário que vai atender a demanda de baixa renda em Campinas. Porque quem vai atender é o mercado imobiliário, não é a Coab. Não é a Coab que vai ser empreendedora, que vai ser construtora. Não é a prefeitura. Agora, o gerenciamento, a coordenação, a amarração é da Coab. Hoje a lista da Coab, eu concordo com vocês, não dá para confiar. As pessoas estão inscritas lá há 10, 15 anos, ninguém mais
está interessada naquilo. Agora, o Minha Casa Minha Vida, tudo esses que foram feitos, essas porcarias, que vêm essas grandes empreendedoras, construtoras, que vêm tudo de pacote do governo federal, que caiu aquele pacote dentro do município, e em outros municípios aqui da região, eles amarraram a Coab, amarraram o poder público municipal, porque o pacote vinha feito. A prefeitura não teve direito de nada, de opinar sobre nada. E aconteceu o que aconteceu. Agora, quando o poder público municipal, que conhece a realidade dentro do município, está querendo fazer alguma coisa, claro, a gente tem que ajustar, não existe lei perfeita. Mas 40 anos que eu estou na profissão, eu vejo, não existe lei perfeita. A gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar propositadamente para fazer as coisas. Claro que tem muita gente querendo fazer coisa errada. Mais gente, às vezes, querendo fazer coisa errada. Mas cabe ao gestor público organizar isso daí. O plano diretor vai organizar a cidade, tem que organizar isso daí. E organizar o empreendedor trabalhar. Que é o empreendedor que dá emprego, etc, etc. Agora, falar, por exemplo, o caso do prédio múltiplos andares. O elevador está cada dia mais barato. Ah, Verde. Deixa eu falar. Fala. Você fala na sua Falar o que vez. você O elevador está cada dia mais barato. Em São Paulo, o que eles estão fazendo? Tem prédio de 12, 14 andares que está abandonado, que o poder público está utilizando e já foi o prédio invadido, etc., que está cotizando aquela população que invadiu, que está carregando lata d'água naqueles 12, 14 andares, porque não tem oferta de habitação. E vai organizar aquilo para aquilo ser reformado, para dar condição daquelas pessoas morarem lá. Com elevador, sem elevador, vai ter que ter. Às vezes é preferível o cara subir 12 andares a pé, no meu ponto de vista. Eu não acho que isso não tem que ter na legislação. Do que o cara está a 30 quilômetros do emprego dele, ou da escola do filho, ou do hospital, do centro de saúde. Agora, eu estou vendo essa lei, quando fala de ocupação, etc., do território, de vazios, é uma ocupação também do lote, dos lotes de 3 mil metros, lotes de 2 mil metros, lotes na cidade que possam ser viabilizados e botar a habitação de interesse social dentro da cidade, no centro da cidade, aonde já tem escola, comércio, serviços, emprego. Não é botar os caras na PQP, lá em Hortolândia, lá na divisa com Montemor. É botar dentro da cidade, porque todo mundo quer pagar menos de ônibus para empregada, para faxineira, ter o jardineiro, não fazer aquilo que fez lá em Souzas, que requalificou, tirou o pessoal da margem do córrego e levou lá para o Bassoli, que o jardineiro que tinha lá 30 anos de bicicleta atendendo as pessoas em Souzas, foi para o Bassoli e perdeu a clientela dele, não tinha como ele andar todos aqueles quilômetros de bicicleta para atender. A habitação de interesse social tem que estar espalhada na cidade toda. E ela não se paga sozinha. E não se paga sozinha. E o subsídio agora, do governo não é suficiente. A lista da Coab, na hora que isso começar a rodar, na hora que essa coisa começar a andar, essa lista vai duplicar ou triplicar e vai vir uma outra lista que não é aquela, porque muita gente que estava naquela lista já desistiu, já foi para outros empreendimentos. Agora, os Minha Casa Minha Vida, como é que foram lançados? Foi lá, o pessoal foi lá se inscrever, tinham lá um plantão de venda, inscrição, plantão de venda na Caixa Econômica Federal, plantão de venda no Shopping Dom Pedro, plantão de venda... Foi assim. Não foi? Então, é quem está empreendendo, quem está fazendo, e vai ver as condições, a renda da pessoa, a condição que a pessoa tem para pagar, e aí encaixa na faixa. Agora, tantos por cento tem que estar para aquela faixa de 3 salários mínimos. Vai ter que ter uma diminuição, tamanho, uma dimensão, que vai enquadrar nisso daí. Agora, é um avanço. Se é perfeita a lei? Não é. Não é. Outra coisa, Barão Geraldo viabilizou a construção de interesse ou habitação para estudante lá. O estudante de Barão Geraldo paga os mais altos aluguéis aqui de Campinas. Desviou. Ninguém tem direito de morar em Barão Geraldo, nem estudante, nem professor, muito menos funcionário da Unicamp. Exatamente, desviou. O lugar mais caro desviou. Isso. O mercado desviou e não atendeu o interesse social. Desviou porque não atende, porque se atendesse, o preço caía. Se tivesse atendimento, tivesse mais oferta, o preço caía. Eu tenho vários alunos de ProUni na PUC que tem que morar em outros bairros afastados porque na próxima universidade não conseguem. Então, gente, vamos lá, vamos ser sensatos. Está vindo uma proposta de lei que nós nunca tivemos na cidade.
que pode amarrar muita coisa. Outra coisa que eu tenho a falar, do mercado imobiliário, monstro. Cada habitação que a gente faz, 2, 3, libera pelo menos mais uma. Vai ter uma outra habitação que vai ser locada, que vai ser vendida, que vai ser reformada. O mercado é ágil. Agora, quando não tem financiamento, não tem proposta, não tem obra, o mercado estagna não é só para os ricos, é para todo mundo. Porque se o pobre não tem emprego, ele não tem como querer uma casa nova. Pronto, falei demais, obrigado. Quer aplauso? Salomão. Eu não vou falar nada de técnica, vou entrar na questão social. Questão social ecológica. Eu fui diretor da Coab em 97, faz 20 anos. Naquela época, todos esses grandes conjuntos habitacionais já existiam, do BNH, né? Toda essa Parancheta, 31 de Março, diques, tudo isso existia. E já tinha sido construído milhares, né, de habitações. Naquela época, quando eu fui diretor da Coab, o déficit habitacional era mais de 30 mil. Falam no atendimento da demanda, mas nunca vai atender a demanda. Eu pergunto, de 97 para cá, quantos conjuntos habitacionais construíram em Campinas? Gigantescos. E um déficit mais de 30 mil. Né? Só um então, pouco, né? Então, veja, a fábrica de gente é muito maior do que a fábrica de casa. Tem que cortar um pouco a fábrica de gente. A nossa Constituição... A nossa Constituição prevê planejamento familiar. Inclusive o SUS é encarregado de diminuir a fabricação de gente. Aqui, eu que atendo questões de animais, aqui tem uma vila aqui, Vila Conceição, Jardim Conceição, tem 2 famílias. Uma tem 11 filhos, tudo criança ainda. E uma outra pessoa que tem 32 anos tem 8 filhos. São mais 20 casas, à medida que eles vão crescendo, são mais 20 casas que tem que construir. Né? Então eu acho que não é só atender tudo isso daí, com sacrifício, inclusive, de muita gente que tem que contribuir para pagar isso daí. Tem que também olhar a falta de responsabilidade das pessoas que põe um monte de gente no mundo. Né? Inclusive o meio ambiente. Quando eu vim para Campinas, faz 50 anos que eu estou em Campinas. Campinas tinha 30 mil habitantes, não tinha uma favela, pobre era muito pouco. Né? Hoje, Campinas deve ter 200 favelas e o que aumentou de população pobre, uma coisa terrível. Né? Então, como diz por aí, o buraco é mais embaixo. Tem que ver essa parte também. As autoridades têm que ver isso daí. Vocês querem fazer uma apresentação? Eu assino embaixo. Não, porque já foram 3. Se quiser, a gente continua. Ok. Serra, por favor. A Coab, já há algumas décadas que ela está tentando promover alguma coisa no sentido de construir habitação. Isso desde quando parou o BNH, que o BNH só funcionou porque ele desapropriava. Nunca deu certo. Parceria, e não vai dar certo dessa maneira. Porque o empreendedor está cansado de pagar esse negócio de partida, porque só na faixa pequena, na faixa popular, que cobrava a contrapartida. Se eu construir um prédio de luxo no Campo, ele não paga a contrapartida. É isso que está errado, que eu venho discutindo. Isso é uma injustiça. Quem paga a contrapartida é o pobre, não é o rico. Injustiça social. Justiça social. Não é pro... Mas eles acham que quem paga é o empreendedor, porque o empreendedor ele fabrica dinheiro, então ele suporta tudo. Essa é a lógica, né? Mas não é. O empreendedor ele só trabalha se ele tiver um mínimo de lucro. Senão ele fica em casa, não precisa trabalhar para empatar ou para trocar cebola, não precisa trabalhar. Então, eu acho muito duro. Como já foi explicar, quem vai aprovar não é a porrada, é a você vai fazer a coordenação, vai fazer aquela análise prévia, né? Mas quem vai aprovar é a prefeitura, dentro da legislação vigente. E vai ter que respeitar as regras da legislação. Por quê? Porque hoje nós temos também o Ministério Público que fica de olho. Nem a prefeitura pode fazer coisa que não esteja exatamente
de acordo com a legislação. Eu acho que devia aproveitar essa iniciativa da Coab e colocar dentro da lei de uso e ocupação de solo. E aproveitar dentro da mesma lei. Que vai ser mudada, vai ser alterada, já está em andamento. Então vai sair para um diretor, vai sair a lei de uso e ocupação de solo nova e colocar aqui essa lei. Com relação ao dinheiro, a Caixa ela não financia mais a faixa 1, só financia a faixa 1,5. Só financia qual? Já recebi. 1,5. Nessa faixa 1,5 que é 4 salários e meio. Aí tem a faixa 2, 6 salários. E a faixa 3, então são 10 salários. Eu não acredito que a pessoa que ganha 10 salários, ou seja, não é R$1.200, ele vai se inscrever na Coab, vai esperar uma casa, e tem gente que está esperando faz 30 anos e não conseguiu. Por isso que tinha 60 mil inscritos, e quem estava administrando antes deles, depois do público, foi feita uma reavaliação e ficou reduzido para 30 mil, 30 mil. Por que que acabou de falar que lançaram o pé de Valinhos, coisa que dá até inveja, que é Campinas, mais de tanto, e quanto tempo a gente não escuta falar que lançaram o empreendimento em Campinas? Quanto tempo faz? Aqui em Campinas não se construiu faixa 1,5, nem faixa 1, nem 2, nem 3. A cidade que é a metrópole, que representa a região toda, aqui primeiro construiu, primeiro aproveitou esse programa do governo. Por que a faixa 1,5? Por que ele subsídio de 70%? E os 30% ele vai pagar em 30 anos. Então é quase de graça. E não tem comissão. Atende aqueles que estão inscritos. Então eu acho que é isso que tem que a Coab fazer. A faixa 1,5 ou a faixa 2 é para atender aqueles que estão inscritos. Não tem taxa de intermediação. Como ele falou, a Coab tem pressa. Pode fazer verba. Então ela não entra no mercado. Mas simplesmente eu acho que esses 30 mil, tem que ir, todos eles vão querer estar na faixa 1,5. Pela vantagem que eles têm do subsídio. A faixa 3 não tem subsídio. Certo? Então ele vai ter a renda familiar prometida inteira. É lógico que o cara não vai comprar um apartamento na Guarda. Ele vai no mercado e compra o apartamento dele. Tem renda suficiente para comprar um apartamento no Capuí ou onde ele tiver. Tem financiamento para isso. Então, eu acho que tudo isso para mim é para somar, para colocar dentro da legislação, dentro da nova lei de ocupação do solo. Mas quem vai determinar tem que ter uma metragem mínima. Não tem que ter metragem máxima, porque quem vai regular o mercado não é nem a Coab, não sou eu que sou o consultor, não é ninguém. Quem vai regular isso é o mercado. Se eu tiver comprador, eu construo. Se eu não tiver comprador, eu construo. É simples. Então não adianta ficar se quebrando a cabeça. Agora, eu acho que para vocês, a primeira coisa mais importante, você ter êxito no programa. Esse é fazer o negócio para valer. Senão vai ser mais uma tentativa, como já foram várias, né? Então, esquece essa questão de fazer parceria com o empresário, então parceria com o empresário não vai fazer parceria com vocês. Eu estou dizendo como empresário. Então, faça desapropriação, faça negociação, compra as áreas. Né? E a Coab pode desenvolver esse processo e pôr no mercado. A gente de construtor, se você falar para mim, você constrói, eu espero que eu construo. Desde que você me garanta a venda. Que quem vai me pagar é a Caixa, não é você. É lógico que eu construo. Agora, se falar para mim, você incorpora o prédio? Não. Porque aí eu vou para o mercado. Aí eu não preciso da Coab. Está claro? Ok? Bom, eu sou o próximo. Eu só gostaria de falar uma coisa. Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante a Coab voltar a assumir esse protagonismo dentro dessa área da política de habitação de interesse social. Tinha uma lacuna, na verdade, né, que a gente sentia a falta disso. O que a gente vê é exatamente, e aí é que preocupa um pouco, a gente vê atitudes isoladas, meio desvinculadas de um contexto que está sendo discutido. Na proposta que vocês estão colocando,
E o que a gente vê hoje acontecer, o João Verde falou um pouco e a gente defende muito isso também, que não é a gente fazer guetos sociais de um grande empreendimento da mesma faixa de renda e isolar esse pessoal. Esse pessoal precisa estar no contexto da cidade. E os novos empreendimentos que podem vir a ser, inclusive, gerados por esse novo plano diretor que essa proposta está tendo, devem incluir também uma mescla de uso nas atividades, na questão da habitação de interesse social. Exatamente para você poder criar dinâmica diferenciada. Campinas sofre um grande problema porque ela é uma cidade homogênea. Então você tem recortes homogêneos, muito claros, e isso não gera a mescla. Gera dificuldade de convívio, dificuldade de deslocamento e tudo mais. Isso, infelizmente, não dá para a gente sentir nesse projeto de lei, né? A questão dos vazios urbanos é uma questão que a gente discutiu muito no plano diretor. A gente tem que ter um diagnóstico muito claro desses vazios urbanos para poder falar deles com uma certa propriedade. Porque muitas vezes o valor da terra desse vazio urbano inviabiliza um investimento de interesse social. E mesmo que a destinação seja essa, tem que passar por vários processos para poder chegar. Então, é um discurso que me preocupa quando ele fala vazio urbano, vazio urbano, vazio urbano. Tá, mas qual que é esse problema do vazio? Continua no vazio. Seja urbano ou fictício, ele continua no vazio. É um discurso. Eu acho que a questão da objetividade seria mais correta nesse sentido. E outra questão que é um pouco fundamental e que vocês levantaram muito bem e que isso também preocupa um pouco é simplesmente só a Coab fazer um papel de um gerenciador de projetos, facilitador de projetos dentro da prefeitura. Eu acho que o papel da Coab não é esse. O problema na prefeitura, o problema de aprovação na prefeitura é consequência. A causa é na nossa legislação. É a nossa legislação que cria esses procedimentos de análise, de criar um grupo de análise, de criar outra situação, agora um comitê de não sei o que, outro comitê de não sei o que lá. Então, é isso que a gente precisa tirar isso. Resolvendo isso, qualquer empreendimento pode ter uma dinâmica de aprovação quando a legislação é clara e principalmente quando ela é firmada dentro de um conceito de pacto com os agentes envolvidos. Não digo os atores. Os atores são aqueles que representam o papel. Uma hora o cara é bonzinho, outra hora o cara é mau, porque depende da política. Agente são realmente as pessoas que fazem acontecer, né? O Serra levantou uma questão muito importante nessa questão da parceria, que é uma coisa que preocupa realmente, como vai ser essa relação, porque um momento estão vocês pensando uma coisa, isso fica para outros que podem tomar outros tipos de atitude exatamente em função disso. Então, muitas vezes não tem a continuidade daquilo que se espera. Não é o poder público que garante a continuidade das coisas, a gente tem que entender isso. Quem garante a continuidade das coisas é a sociedade civil. Se a sociedade civil comprar a ideia, ela é capaz de dar continuidade. O poder público não dá essa continuidade. Então é nisso que a gente fala da construção do pacto. Tá? Mas eu acho que, acima de tudo, é interessante, mas, ao mesmo tempo, nós estamos em um momento de revisão da legislação e o que preocupa é isso, que nós estamos aqui com um plano que propõe isso, de repente vem um plano de mobilidade que vai sair depois do plano diretor, que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Então, tudo isso fica ainda meio obscuro nisso, até o Gilberto levantou muito bem essa questão. Enfim, era isso. Só tem mais 2 inscritos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então eu gostaria rapidamente que a gente tenha outros assuntos também para tratar. A Gisela e o pessoal aqui também tem o horário, né? Tem a Gisela e a Marita, por favor. Gisela. Bom, vou tentar ser bem objetivo. Primeiro, que o déficit habitacional
tecnicamente calculado, o João Verde deve saber disso, vocês devem saber disso também, não é feito a partir da inscrição da demanda. Né? A gente tem censo, a gente tem Fundação de João Pinheiro e a gente tem o cálculo do déficit para o Brasil inteiro. Então, de novo, eu não preciso, né, só confiar na autodeclaração de quem vai na lista da Coab ou não para saber o déficit habitacional. Isso é um levantamento técnico, urbanístico e sério que todo município tem que fazer. E Campinas já fez isso uma vez. Então, para responder qual que era a demanda. O segundo, assim como esqueci seu nome, o Rodrigo falou, e o João Pedro falou, que realmente a gente não tem recurso mais público para fazer nada, a parceria público-privada é importante, e se tem um problema de estar travado o mercado imobiliário de Campinas, a primeira ponderação que eu coloco é ver se dá para fazer essa agilidade, acho que o Fábio acabou de deixar claro que o problema não é esse, não utilizando uma lei de ZEIS, utilizando o artifício, o argumento da lei de habitação e interesse social para isso. Né? Porque em várias falas deixou claro, estamos parados. Na fala dele, um dos objetivos é alavancar o mercado, vocês falaram que está travado. Então, acho que tem outros caminhos de outras secretarias para fazer isso, porque o objetivo fundamental de uma lei de habitação e interesse social é atender a demanda, e a gente precisa conhecer a demanda. Comparar, e além disso, conhecendo a demanda, a gente tem um leque de políticas habitacionais que dá para fazer, desde o lote urbanizado, do núcleo, que a gente sabe que o perfil do brasileiro, ele não vai para o aluguel social, ele quer ter ele vende a amostra, depois ele compra o terreno, daí ele vai construindo a casa, a gente tem autoconstrução cultural na nossa sociedade. Então, quais as outras possibilidades do que fazer uma proposta que vai chegar para a verticalização? Os casos de habitação de interesse social que usam prédios verticalizados são de cortiços abandonados que estão sendo regularizados na cidade de São Paulo. Eu não conheço, João Verde, acho que talvez se você conhecer algum projeto de habitação social que atende essa demanda de 1 a 3, que consiga bancar uma unidade verticalizada. Eu não conheço. Então, se você tivesse... não dá para comparar com o cortiço, que é o imóvel abandonado lá em São Paulo, que foi invadido. São programas e soluções habitacionais totalmente diferentes. Então, não dá para pôr as coisas no mesmo patamar. A última coisa que eu gostaria de falar é que, volto a dizer, não dá para a gente aceitar nenhuma legislação que seja voltada para a habitação de interesse social, sem um vínculo com as outras legislações, sem um vínculo com o déficit, sem um vínculo com que vazios é esses, com as leis, porque senão eu deixo uma lei extremamente aberta. E sem um vínculo com realmente total com a lista ou o déficit habitacional. Porque se eu vincular 30% atende o déficit, daí eu aprovo essa lei e depois eu falo, daí chega uma segunda lei que fala assim, então, esses 30%, junto com o estudo de impacto de vizinhança, ele pode ser feito de uma outra área. Ou seja, o empreendimento, ele pega 30%, faz um monte, e daí viabiliza, como aconteceu em São Paulo. Vinculou que 30% era para HS, para ter as vantagens dos os parâmetros mais flexíveis, e depois chega uma segunda lei lá escondida que fala que esses 30% pode ser em outro lugar. Então está pronta para receber a continuidade para desviar isso. Então, se é para HS, é 100%. Então, esses 70%... Então, se o mercado tem que agir, lógico, a gente vai estar numa crise, está falando com a Tereza, tem miseráveis daqui a pouco, todo mundo tem que atuar. Mas se é um problema do mercado imobiliário e a prefeitura trava, por favor, não use habitação de interesse social para isso. Não use isso. Porque isso é criminoso. Então, ninguém está falando que o mercado não tem que atuar. Só que falar que essa verticalização vai atender mercado social numa crise dessa, não dá, gente. Não dá. E outra, o Minha Casa Minha Vida era opcional pelas prefeituras. Era opcional. Todo mundo quis, porque quem tinha que indicar ZEIS Minha Casa Minha Vida? A prefeitura. Os planos diretores, mas daí não inviabiliza ou não. Então, fez um pacote. Pronto na prefeitura, sim, lógico. Então, para que fez Minha Casa Minha Vida? Para atender o déficit? Não. Para movimentar o mercado da construção civil. Acabou. Esse foi o objetivo. A gente vai pegar o mesmo objetivo para isso?
Se é para liberar, e eu acho que tem que dinamizar o mercado, por favor, não é por uma lei de habitação social que vai vincular 30%. E outra, esses que vão investir vai ter 1000 vantagens em relação aos outros que não vão investir. Todo mundo vai querer usar essa lei para produzir. 30% eu faço para a lista da Coab, que nem existe, que nem está vinculada, que ninguém não sabe direito, daí eu falo, olha, eu falo, então autodeclara, então você faz o seguinte, para você comprar apartamento, você vai lá na Coab, entra na lista que eu consigo vender para você. Simples assim. Isso não é autodeclarável. Tecnicamente, João Verde, você sabe muito bem, ou pelo menos devia ser, que os déficits habitacionais é uma coisa calculada pelo censo e pelo dinheiro. Então não é autodeclarável. Então a coisa mais fácil é falar assim, olha, eu entro na lista e compro apartamento. Então a gente precisa ter seriedade em relação a isso. Então não tá na lista não tem direito. Não é isso. Você tem que declarar renda. Não é, quem que vai vender? Na hora que falou que tem que vender, cada um quem? Se não tiver vinculado na declaração de renda, e outra, quem que vai conseguir, qual o custo desse apartamento verticalizado? Então, eu acho que a gente tem, se o objetivo de uma lei de habitação social é atender a demanda, não precisa já chegar, tem vários outros caminhos para você seguir. Esse verticalizado é um modelo, não é que vai ser verticalizado, é caro. Verticalizado é um modelo. E quem vai dizer que é caro não é o empreendedor, não é a Coab. Se o empreendedor falar, eu fecho a conta, o empreendedor, se ele não agora ele vai dar uma parte para a lista da Coab. A lista da Coab não vai comprar. Vai comprar, porque ela tem que ser subsidiada. Para você poder dar alguma coisa para o pobre, você tem que fazer alguma coisa para o rico. Esse empreendedor, ele vai se beneficiar da flexibilização dos parâmetros. Ele vai ter que fazer o prédio e uma parte ele vai ter que vender para o mercado para poder atender a lista. É isso. Então, ele vai flexibilizar. Agora, se ele vai pôr elevador, se ele quer pôr 5 andares, é problema dele. Se ele quer fazer minha casa, se ele quer fazer a ex no São Bernardo, sabe quanto é o metro quadrado do São Bernardo? Ali, ó, do lado do Osiel. Se você mandar ele fazer com 4 andares, você faz, Verde? Com 4 andares no São Bernardo? Não faz, não fecha a conta. Essa que é a ideia, eu só queria deixar... Aí você põe um elevador hidráulico... Eu só queria deixar bem claro. Então, essa legislação, Gisele, o empreendedor, essa legislação, ela não está fechada. Eu não sou legisladora, eu sou arquiteta, o Hugo é arquiteto, todo mundo que participou dessa lei é arquiteto. Nós não tivemos, infelizmente, nenhuma contribuição de um legislador, de uma promotora, nem a doutora Simone, por enquanto, ainda não participou. É a primeira tentativa, porque a Coab, não espere mais da Coab um empreendimento. A Coab vai fazer, de nada, entendeu? E nós também estamos cansadas de Bassoles, de Abaetés, de Olímpias. O Olímpia é nosso, nós tiramos o pessoal lá da Moscou e levamos para o Olímpia. Nós fizemos uma mudança, você não sabe o que é levar uma pessoa da favela. Eu conheço a política habitacional daqui. E levar lá. Conheço o trabalho da Laura. E na Manhangaba lá é longe. A gente está cansado disso. A gente está tentando fazer uma coisa diferente. Tá certo? Não tá certo. Tá perfeito? Não tá perfeito. A gente quer ouvir vocês para tentar fazer uma coisa perfeita, para alavancar. Porque a pessoa vai na Coab. A pessoa, ou ela vai na Coab, ou ela vai aonde? Na MRV, a nova Coab da Campinas, é a MRV que ela vai. A gente quer fazer, a gente está tentando. Nós anotamos todas as contribuições de todo mundo e vamos tentar arranjar uma legislação, entendeu? A pressa não é pressa, o secretário está tentando fazer. A gente tem uma área gigantesca do laudo do Alphaville. Aí você vai perguntar, por que a Coab ainda não fez até hoje lá? A gente não consegue fazer lá porque não fecha a conta. Qual que é a área do Miriam? E por que você acha, a partir da fala dele, que o empresário vai chegar num valor... Gisela, é uma tentativa. Mas já está mostrando que não, mas nós anotamos. Mas nós anotamos. Então, assim, a contrapartida é alta, então vamos rever a contrapartida. Agora, se o empreendedor falar assim, olha, eu fecho a conta com 7 andares e um elevador. Beleza, olha, eu não fecho, eu fecho a conta com 12 andares e 2 elevadores. Tá bom, me dá 30% do que você fizer, porque eu preciso atender minha demanda. Se nós mas esse 30% vai conseguir pagar o condomínio? Mas vai pagar a unidade? Como que vai pagar a
novidade. Vai ter o subsídio. O subsídio é o empreendedor que vai tentar fazer. Não, mas e quem vai morar não vai ter subsídio. Vai tentar. Só, pera, a Coab faz mais de 25 Mas quem vai anos. pagar o Dá elevador? licença um pouquinho só, peraí. A Coab faz mais de Não tô 25 entendendo. anos que não constrói nada. Nós estamos apresentando uma novidade que estamos querendo fazer. Nós não podemos discutir 25 anos para fazer isso. Sim. Então acho que tem que ser mais objetivo. Sabe? Nós temos que ser mais objetivo, fechar as coisas. Então, mas só me responde, o pobre vai morar lá nos 30%? E como é que ele paga o condomínio e a manutenção do elevador? Ele vai economizar no outro, ele vai arrumar Vocês emprego. acham correto? Ele não paga? Porque ele não vai Como ele vai pagar? Não é isso que a gente está vendendo para zero ainda. A gente está vendendo Se colocar para 3 mil pessoas dentro do salário. Bassoli, colocar lá 2.300 apartamentos dentro do Bassoli, de qualquer jeito, que não tem um bar, não tem uma padaria. Sabe o que está acontecendo no Bassoli? Estão construindo bar dentro das garagens do condomínio. E você consegue tirar? Não, porque foi mal feito. Caiu de paraquedas aqui, o prefeito pegou porque veio 5, 6 mil unidades para construir aqui no Bassoli Filho. Passei lá semana passada, não dá para mexer. Quem pode mexer naquele negócio lá? A Polícia Federal. Estão construindo bar dentro das garagens, dentro dos condomínios do Bassoli. Gente, nós temos que fazer as coisas andar. Nós prontificamos vir aqui, nós vemos na última hora correndo, podemos voltar na próxima reunião com mais números, informações daquele cadastro da Coab, que eu tenho certeza que aquele cadastro Os estudos dos Master Plus. o nosso projeto de Master Plan, enquadrar a faixa 1, faixa 1,5, faixa 2, faixa 3, comércio, serviço, num lugar só. Nós temos um monte de projeto caminhando, um monte de intenção. Então, garantindo a objetividade, vamos abrir esse déficit para saber qual a capacidade de pagamento e qual um cálculo mínimo dessa unidade, para saber se fecha a conta. Senão a gente está desenhando uma lei que não vai Você construir o prédio e não vai querer vender? Olha, vamos fazer o seguinte. A gente ideia tem a hoje- outras- A ideia isso, hoje, para a gente não perder o foco, Tem é outras eles apresentarem questões. para a gente poder ter subsídio. Muito provavelmente, nós vamos ter que ter um segundo tempo dessa discussão, até quando a gente tiver alguma coisa. Para a gente encerrar o assunto e passar para outra pauta, tem mais dois inscritos, a Marita e o Alan. Por favor. Bom, para resumir só, eu acho que já foi falado muito, eu acho o seguinte, a Coab está no papel correto de fazer e trazer uma proposta para nós. Eu acho muito bem, parabéns, eu acho que isso vale. Então, o resumo é o seguinte, a próxima reunião, para discussão, é a gente ter, que eu gostaria, né, eu acho que todo mundo, que a lei fosse única. Eu acho que é unir essa coisa da lei, não ficar com duplo sentido. Eu acho que tem que ser estudada essa... Primeiramente, eu acho que a parte da lei. Eu acho que não dá para trabalhar com retalho. Eu acho que tem que trabalhar agora com uma coisa específica e única para isso. Então, um ponto é a lei, o outro é a demanda, quer dizer, vocês trazerem dados mais concretos para a gente poder fechar essa conta aí e colocar uma discussão real. Então, eu acho que são os números. E o outro que é realmente abrir para a cidade toda, porque eu também concordo que colocar as leis é para a cidade, para o município todo, e principalmente já nas partes urbanizadas, porque a gente necessita de não ter esse gasto com eles de transporte e tudo mais. Em todos os tamanhos de lotes. Tem que lotes ser uma pequenos cidade e lotes inclusiva. Se nós maiores. estamos Uma torre discutindo como isso, diversas torres. e tem que pensar nas leis agora para a cidade toda, o município todo. Então, se isso atender, eu acho que essa discussão avança. Então, são os 3 pontos. A cidade inclusiva realmente com as leis abrangendo tudo, a discussão dos números e a lei uma só. Essa coisa de dupla ou tentar corrigir no meio do caminho. Só uma observação sua, se já está na Câmara, nós vamos fazer isso que jeito? Tudo isso que nós estamos falando aqui. O projeto fica protocolado por 30 dias, até o dia 23 ele está publicado, vai ter audiência pública programada para o dia... Nós queremos votar em primeira discussão dia 30 de agosto, depois ele vai para a audiência pública dia 12 de setembro. Tem audiência pública, a gente precisa fazer mais debate na Câmara, vai fazer. Ele não está fechado na Câmara, o projeto. Ele tem que ser encaminhado, ele fica publicado, tem uma lei complementar. Tá? Fica aberto para poder. Ok. Aprimora isso. Alan, para a gente finalizar, por favor. Né? Vamos lá. Bom, Tá bom, é só... eu
queria primeiro parabenizar a Coab pela iniciativa da lei, porque principalmente o que a gente percebe nesse documento é que ele privilegia as pequenas e médias construtoras, que são construtoras da cidade. Os grandes empreendedores, eles não vão querer se vincular à Coab e ter essa amarra junto ao poder público. Eles fazem o produto por conta própria, eles autofinanciam, eles têm condição. Então, nesse sentido, eu acho que a lei está indo para o caminho correto. Merece ajuste, sim. Vamos trabalhar junto para que a gente possa fazer uma lei melhor. Os vazios urbanos de Campinas, mais uma vez, se fala nos tais vazios urbanos de Campinas. Acabamos de ver no plano diretor que os tais vazios urbanos de Campinas não são aplicáveis para empreendimentos de baixo custo. Não vai ser com a habitação de interesse social que a gente vai conseguir empregar nesses vazios. Não é porque o terreno é caro, o terreno pode ser de graça, a estrutura é cara, os terrenos são ruins. Ou eles são alagados, ou eles têm problemas de topografia, ou eles têm problemas fundiários, problemas de escritura, enfim, por aí afora. Eu acho que no plano diretor a gente discutiu muito isso e acho que já cansou todo mundo aqui desse colegiado. A gente já sabe que vazio urbano em Campinas é uma falácia vazia, mais uma vez. Sobre os exemplos de verticalização da habitação de interesse social, gente do céu, porque a gente acha que o elevador é caro, a gente então fica preso em terra mais 4 e deixa o cara subir 4 andares de escada com a compra do supermercado, com o gás dele. Será que é isso mesmo que é habitação, gente? Habitação é morada. Tem que ter qualidade, tem que ter conforto, tem que ter habitabilidade. Não o que está sendo feito no Minha Casa Minha Vida. Eu vou dar 2 exemplos. Um da velha guarda, Demetrio Anastasakis, trouxemos aqui ele para discutir o plano diretor de Campinas. Ele deu vários exemplos de habitações todas verticais, acima de 7 andares, com uma alta qualidade arquitetônica nos projetos. E semana passada saiu na Globo News, se os senhores não viram, eu vou passar o link, passo para a Celinha, ela rebate para todo mundo. Passou os produtos do Edson Elito, arquiteto de São Paulo, fazendo verticalização com maior qualidade e menor custo, gente. Tecnologia está aí, possibilidades estão aí, não vamos ficar amarrados aos anos 80, 70, 90, ao BNH e etc. Vamos crescer. Por que a gente precisa ter habitação com 2 quartos, banheiro, cozinha? Por que não pode ser uma laje plana, aberta, livre, só com a área molhada, cozinha e banheiro fixa, e o cara divide se quiser e como quiser? Deixa janelas, ventilação. O trabalho do Denis Pérez, que apresentou de envelopamento solar, que pode dar melhor qualidade de salubridade para as unidades. Campinas produz tanto conhecimento e a gente depois volta às amarras. Não, isso não dá para verticalizar, não dá para isso, não dá para aquilo. Eu acho que está na hora da gente dar um passo à frente. Eu acho que a Coab está numa tentativa muito boa, tem o meu apoio, vou ler com mais carinho, vou tentar contribuir naquilo que me for possível. E eu gostaria que todo esse colegiado fizesse o mesmo, que aqui tem muito conteúdo, muita qualidade técnica e a gente tem com que contribuir. Quem ganha com isso? A nossa cidade, os nossos munícipes. É isso que a gente quer. A arquitetura ela não é feita para a arte, ela é feita para as pessoas, para a habitabilidade das pessoas. Então nós construímos espaço de morar, a moradia. É isso que a gente precisa, é qualidade. Vamos elevar o nível do debate, pô. E agradeço a visita dos colegas que vieram gentilmente aqui apresentar e acho que a gente deve ter um pouco mais de carinho com quem nos visita. Mesmo sendo contrários ao que eles falam, mas ter um pouco mais de carinho no trato com as pessoas. Obrigado.